Então, agora entrando na parte de exemplos, né? A gente fez o exemplo 1 lá com a parte da teoria, e agora a gente vai para o exemplo 2 aqui. Então, a gente tem um pórtico, né? Com a barra C aqui na vertical, CD na horizontal, aqui com 5 metros, e a barra DB, tá? Qual que é o enunciado do exercício, né? Ele quer que a gente resolva esse pórtico. Dá para ver que é uma estrutura hiperestática já, porque tem dois apoios fixos, então a gente não consegue resolver só com as equações lá, somatória vertical, horizontal, momento em um ponto. Não dá para resolver. Ele quer que a gente descubra, substituindo aqui o HA por X1, tá? Qual que é o condicionante aqui para a gente ver quantas substituições que a gente tem que fazer, qual que é o grau de periodicidade dele, né? Então, primeiramente, a gente conta quantas reações de apoio a gente tem. Então, aqui a gente teria o VA, o HA, o VB e aqui o HB, né? Então, nós temos no total, né, 4 incógnitas, né? E a gente estudou lá na parte de estrutura isostática que a gente tem 3 equações de apoio, 3 equações, né? Para manter o equilíbrio para a gente encontrar as reações de apoio, né? Vertical, horizontal, momento e um ponto. Quer dizer que aqui, ó, tá me faltando uma, né? Então ele tem um grau de periodicidade ou uma vez hiperestático. Essa aqui é a equação que a gente tem que descobrir, né? Então a gente descobre isso aqui através das deformações que a gente estudou até agora. Se eu tenho o grau de periodicidade 1, se me falta uma equação, eu vou ter que montar a minha estrutura E0, que é a estrutura real, né? Essa estrutura aqui, do mesmo modelo que ele está aqui, com as reações de apoio, só vai mudar um aparelho de apoio aqui, mas a medida das barras são iguais, e a carga que está sendo aplicada é essa carga real, e a estrutura E1, que ela tem a mesma morfologia que a estrutura E0, só que eu retiro essa reação de apoio, essa carga aplicada aqui de 50 kN, e aí eu vou aplicar somente o X1, tá? Que é o que a gente vai montar agora no primeiro passo. A primeira etapa é determinar o lugar da aplicação do X1. Preciso desenhar a minha estrutura E0, com carregamento real, e a minha estrutura E1, com o carregamento virtual. Copio a minha estrutura, igual foi dada no exercício, só que aqui a minha estrutura está hiperestática, e eu preciso transformar ela para uma estrutura isostática, onde eu aplico o X1 no lugar que o enunciado pediu, porque senão cada um pode escolher um ponto para fazer a teoria. Então eu sempre vou ter que orientar você em qual lugar você vai substituir o X1. Então no caso do enunciado, pediu para substituir o X1 bem no HA aqui. Se eu estou colocando no HA, esse aparelho aqui, que é um aparelho fixo, ele vai se tornar um aparelho móvel, porque eu estou tirando um vinco aqui do meu apoio. Na estrutura E0, o meu carregamento é o meu carregamento real, então é o 50 kN. Na estrutura E1, é o X1 que eu substituí aqui pelo HA. Então, sempre no carregamento E1, eu vou ter apenas o X1. Assim como se eu tiver a estrutura E2, eu vou ter o X2, E3, vou ter o X3, tá? Então, E0, carregamento real, poderia ter mais uma carga distribuída, mais uma concentrada em algum lugar, poderia colocar aqui. No exemplo, eu separei, né? Fiz o E0, fiz uma concentrada e uma distribuída. Aqui só temos uma concentrada, então coloco uma concentrada só. E no E1, a mesma estrutura, mesma morfologia, os mesmos 3 metros, 5 metros, igual, só que só aplicado o X1, aonde eu tirei esse vinco aqui de reação de apoio. Então, lembrando um pouco da teoria, né? Se eu tirei esse vinco aqui, é como se eu tivesse uma deformação aqui para a esquerda de delta 0, né? Um deslocamento do ponto A, né? Esse aqui que é o ponto A, ponto B, né?
ponto A, ponto B. Na estrutura E0. Na estrutura E1, como eu estou aplicando esse x1 para lá, eu teria um deslocamento para esse lado, que é o delta 1, 1. Da teoria, para essas duas estruturas juntas se transformarem na estrutura hiperestática, que eu desenhei primeiro, essa deformação no ponto A tem que ser igual a zero. Então, se eu somar delta 0 mais delta 1, ele tem que ter igual a zero. Então, a gente viu lá na equação de compatibilidade, né, que o delta ele vai ser igual ao delta da estrutura hiperestática, é igual ao delta 0 da estrutura E1, mais o x1, que no final do exercício a gente vai ter que descobrir verdadeiramente o resultado dele. Por enquanto a gente colocou ele como uma força unitária, para a gente descobrir quanto que ele vale, vezes o delta 1, 1. Então ele é uma proporção. Se a gente quer que esse ponto A aqui, ele não se mexa, nem para a esquerda nem para a direita, fique como um apoio fixo, que fique parado nesse ponto, esse delta aqui, ele tem que ser igual a zero. Então minha estrutura de compatibilidade passa a ser igual a zero, igual a delta 0 mais o x1 vezes o delta 1, 1. Logo, se eu isolar o x1 nessa equação, eu chego que o x1 vai ser igual, esse delta 0 passa para o outro lado, menos delta 0 dividido por delta 1, 1. E esse x1, a gente vai ver lá no final, que ele vai ser a reação HA, né, que a gente pediu para substituir. Tá? Que respeita essa compatibilidade aqui, quando a deformação no ponto A, ele fica deslocável, então quando ele é igual a 0, a gente vai achar o x1 para que ele se mantenha aqui estático. Tá? Então a única coisa que a gente tem que descobrir agora é o delta 0 e o delta 1. O segundo passo é resolver as estruturas E0 e a estrutura E1. Estrutura E0 com carregamento real. O aparelho de apoio aqui a gente mudou do fixo para o móvel, né? Então eu tenho um móvel e tem um fixo. Então aqui no móvel eu vou ter o VA. E aqui no fixo eu vou ter o VB e o HB. Nesse caso aqui, então, eu tenho três equações, eu tenho três reações de apoio, tenho três equações, uma estrutura isostática, consigo resolver a estrutura. Então, vou fazer lá o somatório de força vertical igual a zero, baixo para cima positivo. Então, a gente tem aqui a reação VA, temos a reação VB, as duas estão de baixo para cima, positivo. E os 50 kN está totalmente no horizontal, então não entra na conta aqui, né? Então a gente chega aqui na conclusão que o VA ele tem que ser igual a menos dB. Não é zero, tá? É menos. E agora o somatório de força horizontal igual a zero, sendo da esquerda para a direita positivo. Então a gente tem aí os 50, né? O 50 está da esquerda para a direita, então é positivo. E temos o HB, né? Também está da esquerda para a direita, então ele também é positivo, né? Isso aqui igual a zero. Então, se eu isolar o HB, eu tenho que o HB vai ser igual a menos 50 kN. Achei, então, a reação da horizontal. Ainda falta eu achar uma da vertical, né? Então, vou fazer o momento A igual a zero, sentido anti-horário positivo. O que está girando aí em torno de A, né? Então, a gente tem o VB, distância do ponto A até o ponto B é 5 metros, né? No sentido anti-horário, então aqui vai ser positivo.
O HB ele não vai gerar momento, ele está na mesma linha do ponto A aqui, então não tem braço de alavanca. Mas a gente tem os 50, né? Esse 50 está no sentido horário, então ele vai ser negativo, vezes essa distância do ponto A até os 50, 3 metros, igual a 0. Quer dizer que o VB vai ser igual 50 vezes 3, 150, tá negativo, vai para o outro lado, mais 150, e esse 5 que está multiplicando vem dividindo. Quer dizer que o VB vai ser igual a mais 30 kN. A gente tinha chegado na equação que o VA era igual a menos VB. Quer dizer que o nosso VA, o VB vale 30, né? Então vai ser igual a menos 30 kN. Para que a gente precisa encontrar essas três reações aqui? Para montar o diagrama do E0 de momento fletor, que são as combinações que nós vamos fazer depois na nossa montagem da nossa tabela, né? Então, vou montar agora o diagrama de momento fletor. Então, agora montando o diagrama de momento fletor, vamos fazer o diagrama aqui do lado. Lembrando que as convenções na barra na vertical, né? Quando o momento está para a esquerda, positivo. E quando eu estou olhando na barra na horizontal, né? O momento, quando ele está virado para cima, ele é positivo. Então, a gente achou lá o VA igual a menos 30 kN. O VB a gente encontrou 30 kN, né? E o HB a gente encontrou que ele vale menos 50 kN. No caso de pórtico, a gente vai fazer o diagrama somente dos pontos. Então, começando aqui pela esquerda, eu cubro aqui a barra, estou olhando para baixo. Então, eu venho aqui na barra da convenção da barra vertical, olho para baixo. O momento que está para a esquerda, positivo. Eu olho aqui, a única coisa que eu tenho é menos 30, né? Que está aqui fazendo um esforço normal. Não tenho nada que está tendendo a girar esse ponto, né? Então, aqui, esse meu diagrama aqui nessa barra vertical, esse meu diagrama aqui ele vale 0. Então, não vai aparecer nenhum formato aqui nessa barra da vertical. Quando eu passo para a barra da horizontal, eu tenho que tampar aqui, olhar para a esquerda, né? Então, olha aqui a convenção, quando eu estou olhando para a esquerda, o momento para cima é positivo. Olha aqui, a única coisa que talvez me geraria momento seria o menos 30. Só que quando eu estou exatamente aqui no ponto, aqui na quina, né? Eu não tenho braço de alavanca, então não tenho uma medida. Só que quando eu venho afastando a minha mão aqui, eu criei um braço de alavanca, então eu tenho VA vezes essa distância. Até que eu chego aqui no final, e eu tenho VA vezes 5, que é essa medida aqui da minha estrutura, que é essa barra aqui que está na horizontal. Como eu tenho só uma carga concentrada, esse meu diagrama ele fica linear. Então aqui eu vou ter um ponto máximo, e esse meu diagrama ele vai subindo aqui. Quanto que vale esse ponto máximo, né? Então, se você achar melhor, você pode fazer pontualmente, escrevendo. Como não é matéria, não é escopo dessa matéria, né? Então, eu vou desenhar somente o diagrama aqui. Se você quiser, você pode fazer no pontual, né? Para a esquerda e aí para a direita. Tá? Para baixo, né? Para a esquerda, então, estou olhando aqui, o meu momento vai ser o 30, menos 30, vezes 5, então daria menos 150, exatamente aqui no ponto. Esse 50 aqui não me contribui em momento, porque nessa seção do horizontal, ele só está contribuindo para o esforço normal. Então, na barra da horizontal, o meu momento ele vem aumentando, de acordo com essa seção vem caminhando aqui para a direita. Esse gráfico ele é negativo, porque o máximo dele é o menos 150. E se vocês lembram que eu falei em pórtico, sempre quando eu tenho um diagrama virado para fora, a próxima barra que está engastado nele também vai ser virada para fora. Vamos fazer a análise aqui do ponto B. Esse ponto B, a gente sabe que é um aparelho de apoio fixo, então ele não tem momento, né? Não resiste a momento, então aqui no começo ele vale 0. Então o meu diagrama aqui ele já tem que sair do 0. E quando eu venho afastando na barra da vertical,
olhar a convenção aqui para a esquerda, é positivo, então eu tenho aqui o HB, né? Então esse HB, ele está me gerando um momento aqui, né? E quanto mais eu afasto do aparelho de apoio fixo em B, mais esse momento aqui ele é maior, né? Então ele chega aqui no máximo, que aqui eu tenho um braço de alavanca de 3 vezes menos 50, então vai ficar menos 150, só que a convenção dele está para baixo, então vai ser menos, menos. Então aqui vai ser mais 150. E o mais eu marco para o lado de fora, tá? Que é o máximo. Como eu não tenho carga distribuída, só tenho carga concentrada, então meu momento ele fica como um triângulo, e aqui eu uno com uma reta do ponto D até o ponto B. Sendo esse diagrama aqui positivo. Então esse aqui é o meu momento. Na parte métodos, esforços e trabalho virtual de pó, a gente só usa diagrama de momento. Então não preciso montar de normal, nem da cortante, porque ela não influencia, a gente já estudou, né? Não influencia muito na minha deformação, né? Então a cortante não influencia. O que influencia bastante é o meu momento fletor. E esse aqui, o que a gente fez, é da estrutura E0. E agora a gente precisa fazer a estrutura E1. Então agora na estrutura E1, é a mesma morfologia, né? Então a gente transformou aqui no aparelho móvel e no aparelho fixo. Só a única coisa diferente da E0 é as cargas que atuam nela. Então na E0 são as cargas reais, na E1 vai ser a carga virtual, e a gente aplicou aqui o X1 igual a 1 no lugar de HA. Não tenho mais nenhum carregamento na minha estrutura. Então, tecnicamente, essa estrutura E1, onde você só vai ter uma carga unitária, ela vai ser mais fácil de resolver, porque o diagrama ele vai ser mais simples, então ele não vai ter parábola, porque não tem carga distribuída, sempre E1 vai ser uma carga concentrada. Onde aqui eu tenho as reações de apoio, então eu tenho VA. Como eu estou falando da estrutura 1, para não confundir com E0, eu vou chamar de VA'. Tenho aqui o VB' e o HB'. Cuidado para não se confundir com E0, porque aqui as reações de apoio vão ser diferentes, tá? Não é igual ao anterior. Fiz de E0, agora eu vou fazer da E1. Então vamos começar pelo somatório de força vertical igual a 0, de baixo para cima, positivo. Então a gente tem aqui o VA', está positivo, e temos o VB'. Meu X1 está na horizontal, HB' na horizontal, então VA' mais VB' vai ser igual a 0. Quer dizer que o VA' vai ser igual a menos VB'. E o somatório da força horizontal igual a 0, da esquerda para a direita, positivo. Então, o que a gente tem de horizontal aí? Temos o X1, que é igual a 1, né? Da esquerda para a direita, positivo. E temos o HB. HB também está da esquerda para a direita, HB'. Então, ele vai ser positivo. Isso aqui tem que ser igual a 0. Quer dizer que o nosso HB' ele vai ser igual a menos 1. Aqui você não precisa colocar unidade, porque é uma força unitária. Então, ele não vai ter unidade. E aí, o somatório de momento em A igual a 0, sentido anti-horário, positivo, né? Tudo que está em volta aqui do ponto A vai ser igual a 0. Então, nós temos o VB' vezes os 5 metros, que é a medida da barra horizontal, está no sentido anti-horário, então ele é positivo. O VA' não faz momento, passa por A, o X1 também passa por A, e o HB' também passa por B, então não gera momento. Então isso aqui é igual a 0. Quer dizer que o nosso VB' também vai ser igual a 0. Assim como o VA', que a gente viu que era igual a menos VB', também vai ser igual a 0.
E agora vamos fazer o nosso diagrama de momento fletor. Então agora para calcular nosso momento fletor, a gente descobriu na reação de apoio que o VA' vale 0, o VB' vale 0 e o HB' valia menos 1. Pela convenção lá, né? Barra horizontal, barra vertical. Na barra horizontal, para cima, o momento é positivo. E na barra horizontal, para a esquerda, o momento é positivo. Então, vamos começar a analisar barra por barra, né? Apesar que o VA' e o VB' dá 0, eu vou ter aqui as reações na horizontal ainda, tá? Então, eu não posso concluir que o meu diagrama de momento fletor vai dar igual a 0. Vou começar a analisar, então, essa barra aqui da esquerda. Quando eu tampo aqui e olho para baixo, convenção de momento aqui para a esquerda é positivo, né? Então, aqui eu só tenho VA', tá para cima, né? Então, não gera momento. Então, aqui, o apoio móvel já sai de 0. Quando eu vou afastando aqui a minha seção, aparece o meu x1 igual a 1. O sentido dele tá para a direita, né? Então, aqui vai ser menos x1 vezes x, né? Quanto eu afasto mais, né? Até quando eu chego aqui na parte de cima, eu tenho que o meu momento máximo, esse momento aqui do meu triângulo, vai ser igual a x1 igual a 1, né? 1 vezes 3. Como ele está para lá, vai ser menos 3. Que é a convenção que esquerda é positivo, e ele está para lá, então ele vai ser negativo. Como eu tenho uma carga concentrada, então eu posso ligar meu diagrama com uma reta. E aí vai virar o meu diagrama triangular aqui, negativo. Você tem dificuldade com o diagrama, dá uma olhada nos exercícios ali de resolver diagrama de pórtico e usa sempre o F2, tá? Como auxiliar aí. Lembra que eu falei que sempre quando tiver uma barra engastada com a outra, aqui vai ser menos 3 e para fora eu vou ter o diagrama, né? Aqui para cima também é negativo, então aqui eu já sei que vai começar com menos 3. Por essa regra, então, você quer confirmar ela, tampa aqui sua seção, né? Agora está na barra da horizontal, né? Você está bem aqui no cantinho, né? Você fez o menos 3 aqui da vertical, agora você está na horizontal, aqui no cantinho. Olha a convenção aqui da horizontal, para cima é positivo. Então, quando eu analiso o x1 aqui, ó, ele está para baixo, ó. Esse x1 está fazendo um giro para cá, ó. Então, menos 3. Quando eu venho afastando aqui na minha seção, eu continuo tendo somente o x1 igual a 1, somente esse 1 aqui. Então, vezes 3, menos 3. O VA' que poderia fazer contribuição nesse meu momento, ele é igual a 0. Então, quer dizer que durante essa minha barra toda, o meu momento vai ser igual a menos 3. Então, o meu diagrama aqui ele vai ser retangular. Porque eu só tenho o x1 aplicado aqui, e quando eu passo essa seção toda, minha distância do braço de alavanca de x1 continua sendo 3, então não varia. Por conceito, eu falei que sempre quando tiver para fora uma barra engastada na outra, o diagrama também vai ser para fora, então aqui a gente sabe que vai ser positivo que está para a direita, né? Mas a mesma unidade, né? Então o mesmo módulo do momento. E quando a gente analisa essa barra da direita, a gente tem aqui que o ponto inicial é 0, é um aparelho de apoio fixo, não resiste a momento, então ele já larga aqui com 0. E quando eu venho afastando aqui, eu vou criando um momento, que é o momento devido a HB'. Então, VB' é igual a 0, não gera momento, mas o HB' gera momento. Quando eu analiso pela convenção, para a esquerda é positivo, né? Então, se eu analisar bem nesse ponto aqui na parte de cima, eu chego aqui que o HB' tá para baixo, tá para a direita, né? Então, ele vai ser menos 1 vezes 3, que vai dar o 3 positivo. Então, menos com menos vai ficar positivo. Eu também posso fazer a ligação através de uma linha, porque o meu diagrama é só referente à carga concentrada, então ele é no formato linear. Então, o procedimento
2 é esse, resolver as estruturas. A estrutura E0 e a E1, fazer as reações de apoio e montar os diagramas de momento. Agora com o diagrama de momento, eu consigo montar a tabela, tá? Então, a gente vai passar para a etapa da tabela. Então, agora, a gente vai passar para a terceira etapa, que é montagem da tabela. Aí eu repito aqui, para vocês verem os diagramas de momento vetor. Então, esse primeiro aqui é o nosso diagrama da estrutura E0. E segundo diagrama aqui é da estrutura E1. E a gente precisa montar duas tabelas. A primeira é para encontrar o delta 10 e a segunda para achar o delta 11. Para achar o delta 10, então para montar a tabela do delta 10 é a combinação da estrutura 0 com a estrutura 1. Então aqui eu coloco a barra, que eu vou fazer a combinação, o comprimento da barra, a estrutura, né? Se é um triângulo, retângulo da estrutura real, da estrutura virtual, e aí a equação. Então, analisando as barras, a gente tem a barra A até o ponto C. Essa na vertical tem 3 metros. Temos o ponto C até o ponto D, que é na horizontal, que o comprimento é 5 metros. E temos essa aqui da direita, que é o ponto D, até o ponto B, também com altura de 3 metros. E agora a gente tem que fazer a combinação da barra com a estrutura E0 com a estrutura E1. Então vamos na primeira linha. Barra AC, essa barra aqui na vertical. Essa barra aqui na vertical não tem diagrama, então você faz um risquinho. Vamos ver a barra C da estrutura E1. É um triângulo. E esse triângulo é com a base para a direita e ele vale menos 3. Tá? Se a gente buscar combinação de nada com um triângulo, a gente acha na tabela nada, então essa combinação aqui vale 0. Já na segunda linha, é do ponto C até o ponto D, isso aqui na horizontal, onde o comprimento vale 5. Então, na estrutura E0, eu tenho um triângulo com a base aqui para a direita, e essa base vale menos 150. Já na estrutura E1, o comprimento vale 3, e o diagrama aqui, ele é um retângulo. Esse retângulo vale menos 3. Esta combinação lá na tabela, a gente chega no resultado de meio vezes o momento real, vezes o momento virtual, vezes L. Então, eu vou ter meio vezes o momento real, vezes o menos 150, vezes o momento virtual, que vale menos 3, vezes o L, que vale o 5. Já na combinação do ponto D até o ponto B, a gente tem aqui um triângulo com a base. Aí eu viro aqui no sentido horário, né? Com a base para a direita, para baixo aqui, mais 150. E eu tenho um outro triângulo também, com a base para o mesmo lado, que vale mais 3. Combinação lá da tabela de triângulo com triângulo com a base para o mesmo lado, eu tenho o resultado 1/3 vezes 150, momento real, vezes momento virtual 3, vezes 3, que é o comprimento. Então, esse resultado da equação aqui da primeira linha vale 0, da segunda aqui vale 1.125, e da terceira vale 450. Se você somar essas três linhas, ela vai te dar a integral do momento real vezes o momento virtual vezes dx. Então, somando aqui, vai dar 15,75.
O que significa o 15,75, né? Quer dizer que o delta 1,0, que a gente montou a tabela para achar ele, vai ser igual a 1 dividido pelo módulo da elasticidade, vezes a integral do momento real vezes o momento virtual, que a gente encontrou, que é 15,75. Já para o delta 1, a gente monta o mesmo procedimento, então a barra, comprimento da barra, estrutura real, estrutura virtual, e aí a equação que a gente encontrar da nossa tabela, que está disponibilizada aí para vocês. Então a barra, a gente repete a barra C, com 3 metros, que é essa aqui vertical, barra CD, com 5 metros, está na horizontal, e barra DB, com 3 metros. Na barra vertical, AC aqui com 3 metros, a gente combina a estrutura E1 com a própria E1, porque a gente está falando do delta 1,1. Então, nessa segunda tabela, esse diagrama do E0 ele não é mais utilizado. Então, posso apagar ele, porque eu não vou mais utilizar ele. Só vou utilizar a estrutura E1 com a própria E1. Então, os desenhos, quando eu fizer o desenho da real e da virtual, eles vão ser os mesmos, né? Então, eu vou fazer aqui, primeiramente, o da barra AC, que é o lado menos 3, que é o mesmo triângulo com o lado menos 3. Se eu olhar na tabela, ele vai ser 1/3 do momento real, que é menos 3, do momento virtual, que é menos 3, e do comprimento, que é 3. Se você analisar aí, sempre o seu delta 1,1, ele vai dar positivo, né? Porque se ele vai repetir sempre o mesmo diagrama, mesmo que o valor do diagrama for negativo, menos com menos vai ser mais. E a segunda linha, que é o da barra na horizontal, ele vai ser a combinação desse diagrama. Então, ele vai ter um diagrama retangular, menos 3, com outro diagrama retangular, menos 3. Retângulo com retângulo, a gente não tem esse fator aqui na frente, ele é só o momento real, vezes o momento virtual, vezes o momento virtual, vezes o E, que é 5, né? E a terceira linha, que é o DB, essa barra aqui na vertical, onde aqui vai estar para baixo, positivo, e o mesmo triângulo para baixo, positivo. Triângulo com o mesmo lado aqui para a direita, é 1/3 do valor real, valor virtual, e vezes o L. Resolvendo as equações, a primeira linha dá mais 9, segunda linha dá mais 45, terceira linha dá mais 9. Fazendo o somatório dessas três condições, a gente chega aqui a 63. Que significa o meu delta 1,1, onde vai ser 1 dividido pelo módulo de elasticidade e momento de inércia. Isso aqui eu só posso somar todas as linhas se todas as minhas barras tiver o mesmo módulo de elasticidade e momento de inércia. Se uma barra tiver EI e a outra 2EI, eu não posso somar as linhas, eu preciso fazer uma parte de cada um, tá? Então, eu vou ter que fazer uma linha, 1 dividido por EI, mais outra linha lá, 1 dividido por 2EI. Aí eu faço o somatório daquelas linhas correspondentes. Então, aqui vezes o 63. Então, montamos as duas tabelas, achamos o delta 1,0 e o delta 1,1. Com esses resultados, a gente vai voltar para encontrar o x1, que a gente viu da equação da compatibilidade, que era igual a menos delta 1,0 dividido por delta 1,1. Então, o x1 vai ser igual, o delta 1 a gente encontrou que era 15.575, que é o sinal negativo da equação, dividido por EI,
e o delta 1 a gente encontrou que era 63, dividido por aí. Posso cortar os dois aí, e aí eu chego que o x1 ele é igual a menos 25. Lembra lá no começo da teoria que eu falei que o HA vai ser igual ao nosso x1. Então quer dizer que o HA, reação em A, vai ser igual a menos 25. Aqui você pode colocar daí a unidade, quilonewtons. Com essa reação de apoio encontrada, eu consigo resolver as outras reações de apoio, tá? Para esse modelo de exercício, chegar aqui no HA igual a menos 25 já está correto. Ok?